Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vem inovando com o objetivo de prestar um melhor serviço ao cidadão. O resultado desse trabalho foi reconhecido em 2014 com o Prêmio Inovare. A premiação foi pela prática inovadora das unidades avançadas de atendimento, as chamadas UAAs. Uma parte desse trabalho é que nós vamos conhecer no programa de hoje. Porque, como já salientei, são projetos que já foram testados, já foram aprovados por toda a comunidade, seja aí advogados, as partes, os magistrados, servidores, e que eles comprovadamente geram uma economia de recursos. Tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos, que está só começando. Nós começamos o programa com as notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. Acompanhe. O colóquio reúne especialistas para traçar um panorama dos principais desafios e soluções. O presidente da AJUF, Antônio César Bochanek, participou da audiência. Na mesa de abertura do seminário, ele falou sobre a necessidade de respeito aos índios e quilombolas, comunidades que sempre promoveram a proteção ao meio ambiente. Biodiversidade exige que nós tenhamos uma atenção especial, principalmente aqueles que sempre se dedicaram por conservar e preservar a biodiversidade. A ministra do Meio Ambiente ressaltou o engajamento dos juízes federais do Brasil em meio a tantas outras associações que são diretamente ligadas ao meio ambiente. O debate coincide com o projeto do novo Marco Legal da Biodiversidade. O trâmite no Senado é em regime de urgência e a participação do Judiciário essencial. Juízes brasileiros vêm se defrontando cada vez mais com questões, processos, litígios no campo ambiental. De acordo com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, só no STJ 300 recursos especiais são julgados por ano sobre o assunto. Número considerado alto no que diz respeito ao meio ambiente. Por isso, o interesse, que antes era voltado para associações ambientais, é hoje de relevância também das organizações judiciárias. Os tratados de convenções internacionais foi assunto tratado já na primeira reunião. E a necessidade de aplicação das sanções pelo sistema judiciário brasileiro, mas principalmente a dedicação para tornar a legislação brasileira mais forte neste aspecto. E que essa reflexão de agora, do presente, servirá para nortear os caminhos deste legislativo e dos caminhos que queremos em relação à biodiversidade. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O TRF vem se destacando no âmbito do Poder Judiciário pela implantação de práticas que agilizam a vida de quem precisa da Justiça Federal. Situado no extremo sul do Brasil, fazendo fronteira com a Argentina e Uruguai, o Rio Grande do Sul é rico em história, folclore e cultura. E tem uma economia pujante baseada na agricultura, pecuária, indústria de calçados, metalurgia e química, apenas para citar algumas. A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é a sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pelo julgamento dos recursos originários dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É na 4ª Região que a Justiça Federal vem inovando e dando passos largos para melhor atender o cidadão. A vara especializada em conciliação, a vara de apoio itinerante e a unidade avançada de atendimento são alguns exemplos desses avanços. O que visam esses 3 projetos? Eles visam a economia de recursos financeiros. Nós estamos numa época de restrições orçamentárias, então elas conseguem, de um só tempo, dar uma melhor gestão dos recursos públicos e também aproximar a justiça do cidadão, aqueles que procuram a Justiça Federal. A primeira vara federal do país com competência exclusiva para a prática da conciliação foi instalada em Porto Alegre no dia 10 de julho de 2014. A unidade judiciária é a 26ª da capital, originariamente concebida como vara de execuções fiscais. A conciliação realmente é um tema que faz parte do grande projeto, né, da Justiça Federal. A própria Constituição, hoje, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, tem incentivado e tem recomendado, não é, que sejam feitas as conciliações, porque, efetivamente, a vantagem da conciliação todos nós sabemos.
né? Menos processo e se resolve o problema sem vencido ou vencedor, enfim. É muito mais efetivo do que uma sentença judicial. Uma sentença judicial, depois de proferida, deve ser cumprida, deve ser executada, não é? E a conciliação já resolve o problema de imediato. Faz-se um acordo, a conciliação e já está resolvido o problema, inclusive com o cumprimento, né, desse acordo. O que não acontece muitas vezes numa sentença judicial que leva muito mais tempo depois para efetivamente dar aquela efetividade e aquele comando sentencial. A 26ª Vara Federal tem se mostrado uma aposta acertada, com a responsabilidade de intermediar e resolver contendas processuais e pré-processuais de questões cíveis, administrativas, fiscais, previdenciárias, além de todas aquelas em que a lei permite uma solução pacífica. Com uma estrutura formada por 2 magistrados e 15 servidores, ela foi criada para unir partes, fomentar o diálogo entre elas e possibilitar que cheguem a um ponto de convergência benéfico para ambas. A juíza federal Ana Inês Latorre está lotada na vara de conciliação desde seu início e vê na praticidade a fórmula do sucesso da vara. Como é que funciona? A gente chama os processos para a nossa vara, reúne por escritório, por matéria, evidentemente, e são processos que estão já na fase de execução, estão com o cálculo pronto. Os escritórios vêm representando a parte autora, no caso, vem a advocacia da União e conversam sobre os cálculos um por um. No caso, hoje, nós temos mais de 100 processos pautados que vão sair, provavelmente todos, com uma solução. Sou advogado de servidores públicos federais, todos inativos, que ingressaram com ações contra a União Federal buscando diferenças das gratificações de desempenho, que foram gratificações que foram criadas pelo governo e que pagavam um valor inferior para o aposentado em relação ao ativo, e os servidores entraram buscando receber a mesma coisa que o ativo, certo? E hoje nós estamos no mutirão, mais ou menos, eu represento mais ou menos umas 30 partes, mas claro, nós fizemos outras reuniões já dessas que resultaram em acordos, acho que quase 1000 processos, mais ou menos, a gente já fez acordo. Represento a União enquanto administração direta. Nesse mutirão nós estamos tratando de diversas ações de gratificação de desempenho, como o doutor já mencionou, referentes a diferenças pleiteadas por servidores inativos, pensionistas e aposentados. A vara de conciliação se diferencia das demais, até mesmo na concepção arquitetônica, com um mobiliário diferenciado. Mesas redondas onde as partes e o conciliador estão integrados, um próximo do outro. As audiências de conciliação realizadas pela vara, elas contam com a participação de conciliadores. A vara tem um grupo de 36 conciliadores, todos bacharéis em direito e ligados à nossa escola, da Escola da Magistratura. Foi feito um convênio com a direção do foro, possibilitando que eles atuassem como conciliadores nas audiências. Eu sempre tenho dito que a missão do judiciário é resolver conflitos. E o magistrado resolve conflitos de 2 formas: ou julgando uma decisão adjudicada, ou através da conciliação. Nós temos buscado dar ênfase à conciliação pela efetividade. A conciliação tem um resultado mais imediato e, obviamente, um grau de satisfação maior, né, do que a decisão adjudicada. Porque a decisão adjudicada sempre dará ganho de causa para alguém, né? Então, eu sempre brinco, o êxito é de 50% no que diz respeito a uma pesquisa de satisfação. Enquanto que a conciliação, não. A conciliação faz com que as partes resolvam o seu litígio, elas mesmas, né? É a sentença dada pelas partes. Você vai ver ainda nesse programa como funcionam outras inovações do TRF4, as varas de apoio itinerante e a unidade avançada de atendimento. Voltamos já, não saia daí.
Outra iniciativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi a criação das unidades avançadas de atendimento. Em pouco mais de 2 anos, já foram instaladas 11 dessas unidades. A ideia de criação das unidades avançadas de apoio da Justiça Federal surgiu em 2012, na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. A proposta foi uma alternativa à burocracia e à falta de recursos que limitam a instalação de novas varas federais no país. Nós iniciamos com a unidade de atendimento avançado, chamado UAA, em 2012. E a partir de então, nós começamos principalmente pelo estado do Rio Grande do Sul, posteriormente Santa Catarina e também Paraná. Hoje nós temos 19 unidades de atendimento avançado na nossa 4ª região, que abrange os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Digamos assim, é uma iniciativa que foi reconhecida, inclusive, recebendo o prêmio Inovare do ano passado. Uma das novas unidades avançadas de apoio funciona em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. A unidade foi instalada no Foro da Justiça Estadual e está ligada à Vara de Novo Hamburgo, município vizinho a São Leopoldo. As instalações cedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado funcionam no 5º andar do prédio. Aqui encontramos seu Adilson. Ele precisa resolver uma questão ligada ao empréstimo universitário da filha, feito através da Caixa Econômica Federal. A gente ficou sabendo através do Juizado de Pequenas Causas, aqui no fórum mesmo. Fica mais fácil existindo esse posto aqui? Sim, bem mais fácil. A gente está conseguindo resolver um problema que talvez tinha que entrar na justiça comum, contratar um advogado. Só esse ano, agora janeiro e fevereiro, mesmo com suspensão de prazos, mesmo com recesso, já foram mais de 100 perícias realizadas aqui na sala de perícias da Justiça Federal. E também dezenas de audiências são realizadas, atendimentos, alternações, essas pessoas que vocês acompanharam ali, um pai e uma filha que estavam tentando resolver uma questão relacionada à universidade, à matrícula, e eles não têm advogado, não têm condições, ela tem o financiamento do FIES, então não são pessoas de grandes condições financeiras, mas conseguem chegar aqui, ser atendidas na mesma hora, se possível, entrar com a sua demanda, né, pedir esse amparo do Poder Judiciário, que vai ser analisado já em seguida e se tenta resolver a questão. Juraci dos Santos também descobriu a facilidade do serviço oferecido pela Justiça Federal perto de casa. Ele precisa de informações sobre o processo de aposentadoria junto ao INSS. O senhor veio buscar que tipo de informação aqui? Negócio de aposentadoria, porque eu encaminhei e até agora não me deu resposta nem nada. Se eu estou aposentado, o advogado não me deu que eu estava um papel escrito que eu estava aposentado. Levei no sindicato e já está aposentado. Levei lá e não tinha nada aposentado. Para prestar esse tipo de atendimento, a Justiça Federal da 4ª Região iniciou uma série de parcerias para a instalação de postos em localidades onde ela não dispunha de estrutura física. Nós sentimos a necessidade de estarmos mais próximos do cidadão. Mas como é que se amplia esse atendimento, né? Quais são as 2 formas tradicionais? Ou se cria uma vara federal, que depende da aprovação de projeto de lei no Congresso, criação de cargos de servidores e juízes, ou se usa o modelo tradicional da itinerância. Vai um juiz, servidores, vão num ônibus ou num carro, enfim, se deslocam até uma cidade, prestam atendimento, voltam e não voltam mais ou voltam periodicamente àquela cidade. Nós queríamos algo que tivesse um caráter mais permanente, né? E daí nós pensamos, então, e criamos as unidades avançadas como um misto de itinerância e um local fixo para atendimento das pessoas. E é isso que foi feito, então. Criamos esse local, esse ponto fixo de atendimento, onde todos os serviços que são prestados numa vara federal podem ser prestados. Então, aqui as pessoas fazem perícias, as pessoas fazem audiências, as pessoas podem ajuizar ações no juizado especial, né? Na hora que não precisam de advogado, elas podem fazer por atermação ou podem ajuizar através de advogado. Enfim, elas podem obter informações processuais, podem obter certidões, enfim, elas podem ter uma gama de prestação de serviços que é praticamente igual ao de uma vara federal. E, ao mesmo tempo, onde é que está a itinerância? A itinerância está nos deslocamentos que os juízes fazem periodicamente para atender na unidade avançada. Em alguns casos vão juízes e servidores, nos casos vão só o juiz. E aí, então, um misto de itinerância com ponto fixo de atendimento, sem a burocracia e sem o custo e o ônus econômico de se criar uma vara federal. O sucesso das unidades avançadas de apoio tem despertado o interesse de muitas prefeituras, que buscam essa parceria com o TRF da 4ª Região. Nós já vimos desenvolvendo durante todo esse período, de 2012 para cá, em parceria com prefeituras locais. Nós temos muita procura, as próprias prefeituras, a comunidade local
que quer ver instalada uma nos tem procurado e pedido esta instalação desta unidade. Diante do possível, nós temos atendido. É que a parceria com a Prefeitura consiste principalmente em eles arrumarem um local apropriado para que possamos instalar essa unidade avançada. Na verdade, quem vai ser beneficiado é a população. A população que pode, ao invés de ir a uma sede da Vara Federal ou ser atendido pela Justiça Estadual, que tem a competência delegada no local, ela, no mesmo local onde ela mora, vai ser atendida. E no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre a Vara de Apoio Itinerante. Em instantes, voltamos já. A terceira iniciativa de sucesso implantada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi a Vara de Apoio Itinerante no município de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. A iniciativa já é um sucesso e pode ser estendida a outras localidades atendidas pelo TRF da 4ª Região. O município gaúcho de Santo Ângelo, na região das Missões, distante a 440 quilômetros de Porto Alegre, foi escolhido para a instalação da primeira vara federal de apoio itinerante do país e nasceu como solução de um problema. Ela nasceu realmente de um problema que foi surgido. Nós tivemos, em alguns locais que tinham várias varas, alguma ociosidade, principalmente em razão dos processos eletrônicos que facilitaram a tramitação dos processos. E fazendo um estudo junto com a Corregedoria, houve uma proposta de que poderíamos, então, como nós utilizamos totalmente os processos eletrônicos, a possibilidade de aquela vara, ao invés de ser deslocada para uma outra localidade, continuar no mesmo local e fazer um trabalho, digamos assim, itinerante. Ela fazer o trabalho de uma outra localidade. O juiz federal da Vara de Canoas explica que enfrentavam problemas devido ao volume de trabalho e que a solução encontrada é de fácil aplicação. Isso se faz de uma forma automática, muito fácil, não um deslocamento físico de processo, mas sim apenas uma alteração de sistema, né? Deslocando do foro, por exemplo, do foro de Canoas para o foro da Federal de Santo Ângelo e passando esse processamento para a equipe, né, de servidores e juízes da subseção judiciária de Santo Ângelo. No nosso caso aqui, ocorreu para os processos de juizado especial civil, não previdenciário, né? Todas as ações a partir de 7 de janeiro deste ano de 2015, que ingressarem na subseção judiciária de Canoas, versando sobre matérias cíveis não previdenciárias, passam a tramitar no foro de Santo Ângelo, nesta vara que foi criada pelo Tribunal Regional Federal para fins de apoio itinerante. Os empecilhos, eles hoje podem ser superados. A gente tem a possibilidade de fazer as audiências de forma pela videoconferência, que é um sistema por televisão, que o juiz pode estar em Santo Ângelo, fazendo essa audiência via videoconferência com as partes e advogados que estão em Canoas. Ou, se a causa demandar isso, se houver necessidade efetivamente da presença do magistrado, ele pode se deslocar até a subseção de Canoas e fazer a audiência de forma presencial também. E também o processo eletrônico ele nos dá a possibilidade de ter acesso a todo o processo, bastando ter acesso à internet, que todo o processo está disponível para o magistrado, esteja ele em qualquer lugar do país ou do mundo. É um desafio novo, realmente é um projeto inovador da Justiça Federal aqui da 4ª Região
e vou tentar desempenhar da melhor forma possível esse trabalho. Realmente é um desafio e eu espero que ele dê muito certo, porque com certeza ele vem em prol do jurisdicionado. O desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz recorda como foi encontrada a solução e como a criação da vara itinerante vem ajudando a solucionar os problemas da vara de Canoas. A primeira hipótese de deslocamento da vara não foi bem aceita pela comunidade de Santo Ângelo, e nós partimos então para uma segunda solução. Foi designada uma comissão, que foi presidida pelo juiz diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, doutor Francisco Spizirri, e como resultado dos trabalhos dessa comissão, se chegou à conclusão que poderia-se utilizar a força de trabalho de Santo Ângelo para ajudar outras unidades que estivessem com mais processos. E foi o que aconteceu. A segunda vara de Canoas, que contava com um número elevadíssimo de processos, portanto, com um estado geral de desânimo dos servidores e juízes, passou a ser auxiliada por essa vara que nós chamamos de vara de apoio itinerante, situada em Santo Ângelo. Isso foi importante porque, ao mesmo tempo em que nós resolvemos o problema de Canoas, nós elevamos a autoestima do pessoal de Santo Ângelo, dos servidores, da estrutura de Santo Ângelo, que passou a ser uma vara estratégica. O juiz federal José Francisco Andreotti Spizirri, diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que presidiu a comissão que criou a vara de conciliação, explica como foi o processo que levou à criação da vara itinerante. A partir do processo eletrônico, que nos criou esta facilidade da gente poder trabalhar à distância, fazer o teletrabalho, a unidade, uma determinada unidade alocada em uma subseção judiciária que está com menor movimento processual, ela passa a trabalhar nos processos de uma outra unidade de uma subseção judiciária que está com um grau de congestionamento muito grande. E isso foi feito, exatamente. Então, a terceira vara de Santo Ângelo foi esvaziada dos seus processos, que foram redistribuídos para as outras duas varas, a primeira e a segunda, e ela está passando a atuar em regime de auxílio junto à subseção judiciária de Canoas. Essa é a vara de apoio itinerante, a ideia é muito simples, né? Encerrado, e isso é sempre por um determinado período. Encerrado esse período de auxílio, em se verificando que existe uma outra subseção judiciária nesse estado de auxílio, a mesma vara que estava trabalhando para Canoas passa a trabalhar para outra subseção judiciária. Nós acreditamos que a gente consegue homogeneizar a força de trabalho, atender a demanda onde ela realmente está mais pronunciada e sem provocar trauma de natureza política, sem desalojar servidor da forma de que todos trabalhem juntos, né? As varas de Canoas são as mais assoberbadas de toda a quarta região. E é uma subseção que, historicamente, desde a sua criação, ela vem em déficit. Então, com uma sobrecarga enorme, uma sobrecarga psicológica, inclusive, e de trabalho, que tem se mantido pelo esforço enorme dos funcionários e juízes que trabalham aqui. Então, essa vara de apoio, se não resolve estruturalmente, ela tem nos dado um alívio para que nós possamos, pelo menos, ter uma reorganização do serviço, um estímulo ao pessoal, porque nós temos, inclusive, pessoal adoecendo por causa do excesso de serviço, né? Essas três experiências que foram enunciadas aqui, juntamente com o próprio processo eletrônico, elas devem e podem ser replicadas para as outras regiões da Justiça Federal. Por quê? Como já salientei, são projetos que já foram testados, já foram aprovados por toda a comunidade, seja aí advogados, as partes, os magistrados, servidores, e que eles comprovadamente geram uma economia de recursos. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet
na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.